bom? A outra dúvida que é bastante constante é essa: por que esqueço tudo que eu leio? Ou por que fico sempre com uma sensação de estudar e não absorver? Kátia, tem como você trazer um olhar da ciência da aprendizagem também? Tem. Lembrando que muitos vídeos que eu tenho trazido atualmente aqui são dessas atualizações, das minhas novas formações. Tem muito vídeo mais antigo, que eu procurei não tirar para que vocês fossem vendo toda a minha evolução no processo de aprendizagem e aquisição de novas informações. E mesmo assim, gente, mesmo trazendo essas informações hoje, não significa que lá na frente não tenha uma nova atualização em relação a como a ciência interpreta o nosso processo de evolução, tá bom? É importante vocês saberem que a ciência está em constante mudança, tá certo? Então vamos lá, tá? Nós temos alguns estágios da memória, que a gente fala assim, ó. A primeira seria codificar, é a aquisição, né? E vamos colocar a segunda, armazenar, que é a consolidação. O que acontece? Isso aqui é compreender, porque tem uma diferença entre compreender e aprender. São duas coisas diferentes num aspecto geral. São 4, eu vou falar as outras duas já, porque daí eu vou desenvolver, ficar melhor. Depois nós temos evocar, que é a recuperação. Depois reconsolidar. É quando você, na evocação e na reconsolidação, você está ali revisando. A aprendizagem ou a memorização é desses dois últimos aqui, isso que eu quero dizer, tá? Então, só que tem um problema muito grande também, o que 90% de vocês fazem. Que é aquele estudo que você tá vendo as videoaulas ou que o professor tá explicando e você tá mais preocupado em copiar. Copiar. Aqui, provavelmente nem compreender você compreendeu, porque às vezes vocês estão lendo um monte de textos, mas vocês não estão refletindo nada sobre esses textos. Como você sabe se você está compreendendo o que está sendo estudado? É quando você para, vamos supor, Kátia, ver vídeos acelerados 1.5, 2.0 faz mal. Então, eu até gravei um vídeo sobre isso, você até pode procurar, mas vamos complementar um pouquinho mais desses moldes do que vocês perguntaram. Não vai fazer mal se você vai fazendo pausas, explique aquilo que acabou de estudar. Se você não conseguir explicar e associar o que foi estudado, não está fazendo bem. A mesma coisa está relacionada à sua leitura. Então, eu estou lendo sobre, sei lá, genética. Estou estudando sobre fármacos, benzoadipínicos. Estou estudando sobre direito processual do trabalho. O professor está falando e você só está copiando. Mas se você tiver que parar o que você acabou de estudar com o professor e virar para o lado pro amiguinho e explicar, o amiguinho fala assim, olha, eu não enxergo, tem como você explicar para mim? Você vai pegar e vai começar a ler para explicar. Não, isso não é compreender, tá? Ah, mas e se eu expliquei alguma coisa? Beleza, tá até melhor. Isso significa que você estava estudando e refletindo sobre aquilo que estuda. Ah, mas o professor pode estar explicando e eu tô ali. Você tá entendendo. Se você tá ali estudando e tá com a mente perturbada, passando por problemas difíceis, e aí você não consegue explicar, então tem algo muito errado. Você não vai armazenar. Aqui já a compreensão tá ruim. E quando a compreensão tá ruim, a gente costuma copiar muito. Porque na pior das hipóteses, digamos que você faça uma pré-leitura, ou você veja um vídeo acelerado, que você pega ali no seu PDF, e você só vai estudando com o professor, de repente está perdendo algumas coisas, está ali anotando por cima, colocando algumas palavras-chave que você terminou, mas você criou pistas, você está mais preocupado ali, de repente, na pior das hipóteses, em montar um bom material de volta. Quando você monta esse material de volta, essas repetições no estudativo, tem que ter um vídeo anterior aqui a esse que você precisa ver. Se você não achar, vá lá na playlist sobre aprendizagem, você vai encontrar. Tô com essa mesma camisa aqui, vai ficar mais fácil para vocês. Só que se você só fez um monte de caderno, acumulou um monte de caderno, e você acha que o que eu ensino aqui vai dar um trampo danado, você imagina você terminar de estudar e ter que estudar tudo de novo.
Ou ter que revisar em cima de um material que é uma montanha que vai dar uma volta muito grande e a poda neural vai estar acontecendo. Isso não é pior? Vocês é que têm um senso de trabalho muito errado. Ah não, aqui vai demorar muito. Ah não, desse jeito eu nunca vou terminar de estudar. Só que vocês terminam de estudar e não aprenderam nada. Você vê que é uma ilusão de competência? Então vocês precisam abrir mão desse tipo de comportamento. Esperar darem cronograma de estudos para você, pegar material pronto, material resumido. Tem gente que piora ainda. Pede pro amiguinho, dá o resumo do amiguinho para ele, sendo que você tem que fazer as suas próprias conexões. Ah, mas e se eu pego, vou estudar, anoto por cima e aí faço as minhas conexões? Beleza, terminou? Fecha o olho e explica o que estudou. Eu só vou acreditar que deu certo se você fizer isso. O resto você pode falar para mim o que quiser, tá fora dos moldes da ciência da aprendizagem, tá bom? Tá, Kátia. Então, tá. Então eu tô entendendo. Se eu esqueço tudo, vamos supor. Fala na prática aí. Então, digamos que eu tô aqui com um texto, aí eu tô aqui lendo. Tchananã, tô aqui, tô em voz baixa, com o olho, tô aqui com a minha caneta, grifando, aí coloco umas palavrinhas chaves, aí li o primeiro parágrafo aqui, aí não sei se eu tô prestando atenção, aí eu paro, acabei de ler o primeiro parágrafo, isso. Aí eu associo, tá, então tá querendo dizer sobre isso aqui, não tô conseguindo associar muito bem agora, mas tá, depois eu volto melhor. Porque quando são artigos, né, Kátia, a gente tá lendo artigos que vai pulando um artigo pro outro e a gente tem dificuldade de associar, e você pode fazer assim. A cada 10 artigos que eu estudar, eu faço um pouquinho de questões daquilo que eu estudei, tento aí sim compreender o que foi estudado, para assuntos muito técnicos que eu tô te dando essa estratégia, tá bom? Senão não vai rolar. Se você ficar achando que repetir e decorar vai te ajudar a fazer questões mais complexas, você também está muito enganado. Você vai esquecer tudo aquilo que você estudou também em letra de lei ou qualquer conteúdo. Se você está estudando ali direito administrativo, que tem princípios, um monte de coisas, e você só está na ideia de, vou ter que gravar o que é motivação, o que é eficiência, mas você está ali estudando, cria um mnemônico, e depois esse mnemônico, por mais que você lembre, M é motivação, E é eficiência, eficácia, eu nem lembro mais, eficiência. Beleza, você até sabe resgatar o que significa cada um deles, mas se vier uma questão bem elaborada, você vai conseguir responder e desenvolvê-la bem? Então, antes de você criar esses mnemônicos, você tem que estar estudando para explicar o que estudou. Nem sempre é ir lá fazer questões só vendo se acertou o gabarito. Então, se você pensa no que você estudou, colocou umas palavrinhas-chave, pode ser um mnemônico, que a gente chama isso de pista também, vai fazer questões. E conforme você vai acumulando o seu conteúdo, você vai separando de modo para ver de quantas vezes você vai ter que voltar. Quantas vezes você fala pra gente que a gente tem que voltar? Depende, vai ver o vídeo anterior a esse. Depende muito, tá? Então, são questões de autoconhecimento que às vezes vocês têm dificuldade de desenvolver. Mesmo quando vocês vêm para mim com o método MED, que eu organizei tudo isso, ainda assim, quando vocês... a gente não leva em consideração outros padrões que a gente chama de biopsicossociais, que são as questões fisiológicas, biológicas, questões sociais, questões psicológicas, né? Tudo isso aqui tem que ser cultural, enfim, diversos outros fatores. Quando a motivação também ela não está muito clara e vocês pensam assim, eu tenho que estar com a Kátia para ela me ensinar a me organizar, para poder revisar, para poder estar entre os primeiros colocados. Mas aí você troca assim a palavra. Eu estou aqui com a Kátia porque eu quero muito aprender isso, para que eu consiga me organizar para revisar, memorizar, e o resto é consequência. Não, mas a gente já pula lá para frente e esquece toda a arquitetura que precisa antes. E ter esse desejo de montar essa... Então, ou seja, o desejo, a vontade tem que vir nesse processo para ter esse resultado. O propósito é ser aprovado num concurso público, tendo uma diferença. Porque quando você só mira ali no ser aprovado, você começa a pegar inspiração nos outros e começa a se transformar numa cópia e deixa de se autoconhecer.
bom? E mesmo assim, o autoconhecimento é uma coisa demorada, é uma coisa difícil. O próprio método MED que eu montei, ele pode levar em torno mais ou menos de 5 a 6 meses. E tem gente que fica na fase 1 já falando, não espera que chegue na fase 2. Você vê que a pessoa não tá entendendo, não tá aproveitando o processo, tá sempre acelerado no sentimento de que eu tenho que terminar isso antes para ser aprovado. Ele não tá ali, não entende que é uma construção de esforço cognitivo. A aprendizagem é complicada, porque quando ela pega depoimento dos outros, ou quando pega canais de pessoas que elas admiram, que falam para você assim, vou te ajudar em 2 meses a estudar todo o seu edital. É natural o cérebro buscar respostas para as dificuldades de modo que ele não tenha que queimar o fusível, já que nosso organismo é programado a poupar energia. Então você imagina, junta esse perfil de quem não sabe estudar, com o ansioso, com aquele rapaz que é fã de outras pessoas e é o que eles falam é a verdade absoluta, não tem conhecimento de ciência. Então qualquer coisa que falarem para ele que ele não vai ter que ter dificuldade e que vai facilitar o processo dele, como os milagres do emagrecimento, emagreça 10 quilos em 3 semanas, porque nós somos imediatistas. Nós temos muita dificuldade de ver um processo a longo prazo. Só que, por mais que a gente queira isso, a gente passa a vida toda, emagrece um monte, depois engorda um monte, estuda feito louco, depois fica com uma sensação e vai fazer a prova e percebe que não deu pra nada e começa a revisar por 2 tipos de videoaulas em português, pega você vê, às vezes, eu vou estar como exemplo uma menina aqui. Era extremamente inteligente. Aí ela acumulou 6 cadernos. A gente teve uma sessão, ela falou assim pra mim: então, Kátia, eu vou me organizar para o TRT. E aí ela vai saber disso aqui. Aí eu tô pensando em pegar todos esses cadernos e fazer um novo resumo. Você acha bom? Eu falei, não, eu não acho bom. O ideal é que você pegue, crie uma apostila só, com os resumos em PDF, a parte em branco, já com os resumos ali, com os resumos que eu falo, o resumo do PDF, deixa eu explicar que ficou esquisito. Pegue todos esses cadernos, pegue matéria por matéria, vá lendo, vá escrevendo em cima desses PDFs que você transformou num livro só, com os resumos, né? Tem aqueles resumos só letra de lei, ou vamos supor, dar um exemplo, estratégia quando tem aquele material imenso e aí dá um resumo, que às vezes o resumo deles também é enorme, mas tem que ir lá ver, tem que olhar. Então eu falei para ela, imprima disso, ou as videoaulas que o professor disponibilizou, a aula de gravada, isso, mesmo assim, nossa, ainda mais em concurso público é um caos. Mas vamos lá, vamos tentar organizar isso. Aí eu falei para ela, pegue esse monte de cadernos, leia matéria por matéria e faça as anotações, crie pistas, os resumos ali, pegue um caderno de letras de lei, coloque ali algumas anotações pequenas, algumas palavras-chave. Não é para pegar esse monte de caderno e transformá-los em outros cadernos resumidos, porque ainda vai ter PDF, então está aqui, mas o caderno resumido, tá, mas tem aqui uma pilhinha de cadernos resumidos. Você tem os PDFs que precisam ser revisados, tem que revisar, você tem que transformá-lo. Você tem letra de lei, você tem outra. Como que vai fazer? Mesmo assim, você está colocando muitas gavetas de revisões. Então, tem que ter um planejamento para facilitar as voltas. E essas voltas tem que estar dentro do contexto de evocar para reconsolidar, que é onde está a aprendizagem de fato. Eu vejo que vocês confundem muito compreender com o aprender. Aprendemos algo que retemos. Esse aprender de verdade, que é quando passa para o automático, quando a gente desenvolve essa habilidade, mesmo que algumas vezes a gente precise fazer um ajuste ou outro, a gente consegue, através de pistas, retomar esse conhecimento. Quer um exemplo? Digamos que alguém está contando uma história sobre você. Lembra aquele dia lá? Então, aí você fala assim, eu não lembro disso não que você está falando, porque o cérebro ele foi programado para esquecer mesmo. Daí a pessoa fala assim, aquele dia que a gente estava lá na tia Francisca, que ela fez aquele bolo de chocolate, você, é mesmo? A pessoa não precisou ler um texto inteiro do que aconteceu lá. Ela contou a história toda, o episódio todo, a pessoa não lembrou, mas aí ela pegou as pistas importantes que tinha dentro e aí ela conseguiu evocar.
É isso que vocês têm que aprender a montar. Então, você viu a videoaula, imprimiu o PDF. Por quê? Porque tem que imprimir, não com o caderno. Porque o caderno você vai querer transcrever. Vai tomar muito tempo. Na hora de revisar também vai tomar tempo, ainda mais quando precisar buscar as pistas. Porque aí você tem que montar a pista. Agora, tá com o material impresso. O professor tá ali, ó. Então, tô respondendo por que você vai colocando esse contexto aqui pra ver o que você não tá fazendo, pra saber o porquê você esquece tudo que lê, tá? Tá, Kátia. E aí você agrega com o vídeo anterior que eu falo aqui pra você também. Tá, Kátia. Então, eu entendi. Se eu tô aqui, tô vendo as videoaulas, aí vou lá, coloco as pistas, ou pego umas fichinhas, depois vi a videoaula, fui anotando, daí fechei o olho, falei, deixa eu explicar essa parte aqui. Olha, hoje, dos direitos fundamentais, eu aprendi esses incisos aqui, aí criei esses mnemônicos aqui, então é isso que eu preciso, esses mnemônicos é isso, isso, isso. Agora eu vou fazer uma quantidade de questões aqui para ver o que eu errei, coloco ali uma listinha de erros para depois me aprofundar melhor, mas conforme eu vou voltando, vai facilitar a minha vida, porque daí eu olho ali aqueles resuminhos, por exemplo, coloco na fichinha o mnemônico, ah, porque isso, eu lembro que eu fiz essa questão, que era isso. Acho até para aproveitar de novo e refazer essas questões. Quando você tá ali respeitando a parte de compreender, a parte de armazenar, vai criando essa construção, dando um espaçamento maior para que você vá inserindo outros conteúdos. Porque conforme você vai reconsolidando, gente, desculpe, às vezes eu travo a minha língua, mas é relacionado às minhas questões psíquicas, tá? Então tenham paciência. Ah, vocês já falaram assim pra mim, por que você não faz um prompt pra você ficar lendo? Eu tenho dislexia. Então não dá. É que eu vou ficar falando, gente. Infelizmente, a Catita aqui foi a privilegiada. TDAH, dislexia, dificuldades de decodificar algumas palavras, né? TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu acho que por isso que eu me aprofundei tanto na aprendizagem, porque foi conhecendo isso que eu consegui aprender. E não foi fácil, eu levei muitos anos, tá bom? Então eu gosto de explicar porque às vezes chega uma pessoa ou outra aqui que fala umas bobagens, porque não me conhece, porque quem sabe as minhas dificuldades, não falo bobeira. Aqui é um canal de inclusão, então não venho falar coisas que mexam com a minha autoestima, que eu vou te bloquear, você não vai ver nunca mais nada do canal. Pronto. Eu já falo assim porque é importante até para vocês que sofrem isso, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, quando eu explico sobre isso, você consegue verificar aonde está o seu erro. Então, não é que você esquece tudo que você lê, é a forma que você tem estudado já no início. Se você está ali no automático, está mais preocupado em copiar o material, e mesmo tudo bem se você está preocupado em copiar, mas depois que você fez isso, você tem que parar, dar uma outra lida, explicar o que leu, fazer questões, separar o que errou, juntar todos esses erros e de 10 em 10 dias tem que dar um espaço. Eu já expliquei no vídeo anterior o porquê que essa história de 24 horas e 7 dias para a ciência da educação não faz sentido. Quando falo ciência da educação, lembre-se também que é neurociência, como aprendemos, tá bom? Deu para entender o contexto? Tem a plataforma de assinantes também, que você pode ir lá com valor baixinho. Tem hipnoterapia que vocês pediram para eu fazer, que é para ajudar na atenção e na motivação. Tá lá na aba loja, você vai ter contato com esse processo de hipnoterapia. Não venham falar que é uma coisa xamânica, hipnoterapia. Hipnoterapia, compreenda bem, tá bom? Não é aquele tipo de hipnose que vocês estão acostumados. Tá certo? Que é para criar um processo de ressignificação muito usado na psicologia, na abordagem terapia cognitivo-comportamental. É ressignificar, é remodular. Claro, com uma pegada mais na hipnoterapia, tá bom? Então, procure lá na plataforma, procure ver a playlist de aprendizagem para ir agregando. Opte, pode até ver os vídeos mais antigos, se for te trazer uns insights, ok. Mas opte em pegar os meus vídeos mais atuais, para que você entenda que o que eu estou falando é recente e é um consenso mundial, pelo menos por enquanto, até que outro cientista venha e faça outras descobertas e eu venho aqui trazer para vocês também. Espero ter ajudado e espero seus comentários aqui também. Compartilhe com alguém, tanto esse vídeo como o outro, tá bom? Beijão!